Vamos falar de 5 setores diferentes, uma ação para cada setor. Você fala uma e eu Bora. falo outra. Pode ser que a gente concorde em alguma, tá? Vamos pegar o que a gente sempre fala que é o perene, né? Vamos começar por grandes bancos. Se você fosse hoje investir em um grande banco, qual seria? Ações, no caso, né? Itaú. Eu vou... Para não falar Itaú, eu vou falar Banco do Brasil, que eu gosto muito. Né? Fechado. Acredito que ambos andaram bastante, né? Já no ano passado. Banco do Brasil subiu 70%. Sim, Banco sim. Itaú, 40%, sei lá. Eu acho que o Banco do Brasil... É legal que esse quadro fica como se fosse uma conversa de bar, né? Exato. É uma conversa, a gente trocando ideia, como se estivesse escalando um time, né? Exato. Não é nada de recomendação e etc. Mas eu acho que Banco do Brasil, ele ficou muito para baixo, né? Então, ele valorizou muito. Valorizou muito. Então, pelo preço, o Banco do Brasil realmente é interessante. Eu acho também, cara, que a galera... Quer dizer, eu falo a galera no mercado... Acreditava que o governo, no caso de esquerda, ia se intrometer muito nas empresas, como Petrobras, Banco do Brasil. E, cara, não tá acontecendo. Não foi. Então, mas você vê como o mercado ele precifica tudo antes, né? Exato. E às vezes precifica errado, né? Precificou um susto que não aconteceu. E quem ficou posicionado ali, Tranquilo. falou, cara, desencana. Se mexer, mexeu, vou ficar aqui posicionado. Ganhou um dinheiro, né? Ou até quem apostou contra e comprou. E aí, por outro lado, Itaú já é uma empresa privada, já não tem tanto burburinho, tanto boato, mas é um banco de super qualidade. Demais. Né? Pô, Então... Banco Itaú, se a gente pegar as últimas aquisições, né, Ricardo? Ó, teve Bank Boston, Unibanco, Avenue, XP, cara. Itaú ganhou uma fortuna com a XP. Foi um case maravilhoso, eu acho que essa hoje compra o Itaú da XP. É a empresa que faz os melhores aportes, assim, aquisições de outras empresas no mercado. Mas isso funciona porque tem qualidade de gestão lá dentro. Sim, porque e dinheiro, né? Tem dinheiro, mas tem a expertise e tem uma credibilidade vinculada. Né? E eles fazem bem feito. Agora, só para continuar essa parte dos bancos, o Bradesco ele ficou um pouco para trás. Sim. Né? O valuation não tá atrativo, né? Quando fica para trás, aumenta o potencial de crescimento se der certo. Né? Então, assim, são muitas nuances que o investidor tem que decidir, mas nessa conversa aqui a gente pode falar bastante. Essa conversa de bar e a gente vai compartilhando todo esse conhecimento com as pessoas aqui. Quem está aqui com a gente, né? E olha lá, pessoal, aperta o botãozinho de curtir, se inscreva aqui em cima e ative as notificações, não esqueçam. Vamos falar então de elétrica. Que é mais um setor também que a gente sempre fala que é um setor perene. Eu vou na Taesa. A Taesa eu acho que ela tá no setor mais seguro do mercado de energia elétrica, que é o de transmissão. Sim. A gente tem a Transmissão Paulista, que também tá pau a pau com a Taesa. Mas é muita previsibilidade, porque quem faz a transmissão não depende de chuva, não depende do cara pagando a conta de luz, é só transmitir a energia. E paga bons dividendos, porque é muito previsível, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma empresa bem segura. Eu vou de Transmissão Paulista. Seguros. Seguros, a gente tem algumas empresas bem interessantes também. Eu gosto de Porto Seguro. Eu também gosto de Porto Seguro, cara. Assim, se eu falar... Tem a BB Seguridade, que é muito boa também, mas eu iria de Porto Seguro. Quarto setor, internet e telefonia. Telefonia Vivo. Ah, Vivo. Não tem... Acho que é difícil, né, cara? A gente vai ter a TIM e a Oi, mas a Oi não dá. A Oi tá... Sim. A Oi é muito ruim. E é o que eu costumo falar assim também, né? Esse é um jeito que o investidor pode pensar. Você consome aquele serviço daquela empresa que você vai ser sócio na bolsa. Exato. Eu sempre gosto de contar essa história, que, por exemplo, quando eu mudei de apartamento, não tinha a internet da Vivo. Aí eu contratei a da Claro. E foi muito ruim, assim, a minha experiência. Foi uma internet lenta, que dava problema. E no apartamento anterior eu tinha da Vivo. Quando a Vivo chegou no prédio, eu troquei na hora. E eu realmente acho que o serviço é melhor. Alguém que tá aqui no chat vai falar assim, não, mas a Vivo é uma porcaria, porque eu fico ligando lá e dá um monte de problema. Não tô falando que é perfeita. Mas dentre as opções que a gente tem, e é um setor extremamente perene, quem vive sem internet, sem telefonia, sem comunicação, né? Então, eu acho que ela, na nossa bolsa, é a vencedora. Eu acho que, cara, é uma empresa lucrativa, paga bons dividendos. Sim. Eu acho que é uma empresa redonda, né? A TIM, ok, também é uma boa empresa, mas na bolsa, falando de bolsa, né? Resultados. E aí é legal você falar isso, assim, paga bons dividendos. Às vezes o pessoal que tá assistindo a gente aqui fala assim, mas, sei lá, a Vivo deve pagar o quê? Uns 8% ao ano? É pouco. Tem um monte de empresa aí que paga 10, 12. Mas calma, né? A gente sempre lembra que uma boa pagadora de dividendos, se pagar pelo menos 6% ao ano, num longo período, porque às vezes vai ter ano que vai ser melhor e aquela empresa vai pagar mais. Só que assim, historicamente, se chegar na casa de 8% de rentabilidade só com dividendo, sem valorização, tá bom. Lembrando que é isento de imposto de renda, né? Exato. Ainda dividendos no Brasil é isento de imposto de renda. E falando de um outro setor aqui, a gente pode falar de saneamento, né? Para fechar as 5 pontas aí que a gente considera sempre de setores perenes. Saneamento eu tô com a Sabesp.
Eu Eu, acho que ela tem potencial. eu acho que a Sabesp tem o maior potencial É. de valorização daqui para frente também, pela possível privatização que o Tarcísio está tocando aqui em São Paulo. Mas eu gosto muito de Sanepar. Uhum. Então, mas eu acho que a Sabesp tem maior possibilidade de crescimento também. E olha, quero pedir para vocês, né, que apertem um botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ó. Vai ajudar muito a gente aqui a entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Ao vocês apertarem o botãozinho de curtir, a gente consegue entregar mais e mais esse conteúdo para outras pessoas, tá? Funciona que o algoritmo do YouTube gosta que vocês apertem o botãozinho de curtir e ajuda muito a gente, tá? Então não deixe de apertar o botão de curtir. Se a gente pudesse falar 5 top fundos imobiliários para 2024, Ricardo, o que você... Podemos até falar cada setor? Vamos por setor? Por exemplo, Vamos. shopping center. Vamos lá, né? Para 2024, o que a gente vê no cenário de fundos imobiliários é positivo, né? Porque taxa Selic em queda faz com que a Bolsa de Valores suba. E os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Então, assim, é uma tendência de valorização. Então, quais são os tipos de fundos imobiliários que mais valorizam? São os de tijolos. Né? Então, vamos lá, né? A gente tem um cenário bem positivo para tijolo em 2024. Pensando em setores, se a gente olhar o setor de shopping centers, Subiu bastante em 2023, né? já subiu muito. Cara, em março, a gente olhava, por exemplo, a HSML, a 0,70 PVP. O XPML sempre foi um pouco mais caro, mas até o VISC 11 tava com 0,90. Tinha muita opção. O MAL 11 com 0,75. Sim. Tava de graça. Já subiu muito, mas eu acho que em 2024 ainda sobe mais. Porque o mercado tá quente, né? Então, o consumo das pessoas também favorece muito o shopping. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, XPML fazendo emissão atrás de emissão, comprando mais shoppings, Vai né? acontecer uma Importando. agora, hein? Vai acontecer mais acontecer uma. aí uma subscrição. E eu acho que tá boa, hein? Tá num preço bom o eu- XPML 11. Não, é uma valorização absurda, assim, tá valorizando muito, né? Então, o XPML é um que pode se ficar de olho. O HGBS também, né? Porque eu acho que um consenso de mercado, o XPML realmente é o maior e tem muita qualidade. Mas o HGBS hoje dá para o investidor olhar, porque assim, não são todos os fundos do HGBS que são, ou todos os shoppings, que são aqueles nível A. Mas está acontecendo um movimento que aconteceu com o XPML, que é o de reprecificação Sim. dos ativos. Né? O que é isso? Isso é um negócio que a gente tem que olhar com bastante atenção nos tijolos. Por quê? Porque um imóvel, ele tem um preço, Uhum. né? Ele tem um preço no mundo real. Se eu for aqui no prédio do lado, ele custa quanto? Ah, 1 metro quadrado e tal. E isso é feito por quem? Por uma consultoria, vai lá e chega e fala, olha, esse prédio aqui vale tanto. E um fundo imobiliário também tem isso. Se eu tenho lá um fundo de shopping center, eu tenho 10 shoppings, cada shopping daquele tem um valor patrimonial, né, um preço, e isso a gente consegue ver lá nas métricas de qualquer site que a gente procure. Então, assim, um fundo imobiliário tem o valor patrimonial tal. É esse valor patrimonial, que é a soma de todos os imóveis que ele tem, é o valor patrimonial que a gente usa para fazer a fórmula do P sobre o VP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial. Aí que a gente vai chegar nesse número que a gente fala tanto. O XPML está a 1,10, né? Ou seja, ele está caro, porque se tivesse 1 era o valor justo. Então, esse valor patrimonial, ele influencia muito no PVP. E quando a gente fala de precificação, essa consultoria, digamos assim, que os fundos fazem, acontece uma vez por ano. Então, às vezes, você está lá na bolsa, está olhando, o valor patrimonial do XPML é tanto. Mas, às vezes, é o valor que foi precificado um ano atrás. E quando teve a reprecificação do XPML, teve uma valorização muito grande. E isso fez com que o PVP caísse. O PVP do XPML estava 1,10. Aí ele caiu para 1. Só pela reprecificação dos ativos, que acontece uma vez por ano. E me parece que o HGBS ainda não fez e tá para fazer ainda em breve. Então, uma oportunidade aí. Então, provavelmente vai ter uma mudança no PVP dele. Né? Então, tem muita gente de olho no HGBS agora, no começo de 24, por causa disso. Legal. Vamos falar então de lajes. Lajes que é um setor que tem muita coisa barata ainda, né? A lajes corporativas é o setor que ficou mais para trás, mas eu acho que ainda em 2024 não vai andar tanto. Né? É um setor com mais dificuldade. Eu acho que teve uma mudança estrutural com a questão da pandemia. Né? Por mais que todas as empresas estão voltando para o presencial, mudou muita coisa. Né? Tem muita empresa que está híbrida. Então, algumas praças, alguns centros de trabalho
vão ter mais dificuldade. Por exemplo, Alphaville, Barueri, né, que tinha muito fundo comprando imóvel lá, vai ser mais difícil. Imóveis que são muito na zona sul de São Paulo, fora do grande centro ali, Itaim, Faria Lima, ali tá tranquilo, né? Já tá super precificado, né? A demanda é grande. Mas todos os outros setores um pouquinho mais afastados, vejo dificuldade ainda, né? Então, os fundos de laje são uma oportunidade? Olha, eu gosto bastante. Embora não acho que para o curto prazo ainda. Acho que a economia precisa reagir mais Exato. para que as empresas contratem mais escritórios e diminua a vacância. Tem fundo aí com vacância altíssima, de 30%. Não, exato. 30%. Muito desocupado ainda. Uma vacância de 30% num fundo de laje, eu acho que não vale a pena comprar. Eu acho arriscado. Exato. Né? Agora, por exemplo, tem muito fundo que está com uma vacância ali de 10, 15, 20%. Ou seja, vacância é imóvel vago, né? Sim. Poxa, dá para olhar? Dá, mas não pense que vai crescer esse ano. Shoppings, por exemplo, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, acho que o Vino 11 tá com uma vacância tá com uma vacância baixíssima, mas tem uma alavancagem que tá complicando o fundo, pode ser que esse ano resolva alguma coisa, mas ele tá bem descontado. O HGRE também tá descontado, mas ele tá fazendo algumas reformas em alguns prédios que ele tem, né? Pode ser. PVBI, ele não tá descontado, ele não tá barato, porque ele tá com muito imóvel em boas regiões. Nossa, top. São 4 lajes perfeitas, né? Exatamente, ele tá comprando mais. Ah, que legal. Tá comprando mais, só que o PVP dele não tá barato. Não. É porque também é imóvel na Faria Lima, Exatamente. Juscelino Kubitschek. Exatamente. Então é de alto padrão ali. Agora, por exemplo, aqueles que estão super descontados, tipo BC... JSRE. Acho que dá pra comprar? Dá pra comprar, mas, cara, esquece que vai valorizar muito agora. Que vai disparar, né? Exatamente. Não é a hora. Exatamente. Você tem que comprar porque, assim, cara, gosto dessa ideia de lajes, imóveis, eu acho um setor seguro, enfim. Aí é pra carregar mesmo. Bom, falamos de shopping, falamos de laje e galpão logístico. Galpão logístico eu acho que são boas oportunidades que aparecem aí, né? Tem muito analista agora falando sobre o BTLG 11, porque ele tem muito imóvel próximo, bem próximo, que o pessoal chama de last mile, né? Ou seja, a última milha bem próximo da capital. Né? E a maioria do BTLG, os imóveis estão em São Paulo. Isso é muito importante, né? Para ter uma entrega rápida. São galpões muito demandados. Então, o grande ouro ali, a cereja do bolo, são esses galpões muito próximos, mas muito próximos mesmo. Então, o BTLG está sendo muito bem falado. E todos aqueles outros mais tradicionais, né? HGLG é um fundo excelente, XPLG, LVBI, enfim. O setor de logística, ele é bom. Mas também ele é um setor que ele já está mais ou menos precificado. A chance de crescimento é o quê? Nesses que têm uma super qualidade, conseguirem melhorar os seus contratos com seus inquilinos. Isso também vai acontecendo ano após ano. Né? Então, esses muito próximos da cidade, eu acho que são que estão mais em evidência agora. E o último setor de papel? O que você acha? Aliás, podemos falar até do IRDM, mas eu quero que você fale o seu, assim, top. E eu quero saber sua opinião sobre o IRDM, que eu já vi gente perguntando aqui. É um fundo que caiu muito, mas parece que está se recuperando, né? Sim. Os fundos de papéis, o que eu acho que o investidor ele pode olhar hoje, assim. É olhar aqueles fundos que estão num preço justo. Né? Porque fundo de papel hoje tem pouca coisa barata. Né? Então, assim, se não pagar caro, tá comprando bem. Por quê? Porque o fundo de papel ele paga muito dividendo, ele não tem uma super tendência de valorização. Então, a lição é essa. Se você comprar num valor justo, você está comprando um pagador de dividendo aí pro resto da sua vida, independente do cenário que estiver acontecendo, você está comprando bem. Né? Então, comprar um valor justo já tá bom. Né? Então, fundos de papéis, eu gosto daqueles mais seguros. Então, por exemplo, um que não sai da minha carteira é o KNCR, que ele é um fundo super tranquilo, ele paga CDI mais 2%, mais ou menos. Então, mas é super seguro, né? É super seguro. O CDI vai cair, a taxa Selic vai cair? Vai cair. Então, se a Selic cair para 9, esse fundo vai ficar com dividend yield aí de 10 ou 11. Isento de imposto de renda, tem que lembrar disso, né? É ruim? Não é ruim. Mas também o cara que compra, ele tem que saber o que ele está comprando, né? Não adianta ele achar que vai crescer horrores. Agora, o que está barato dentro dos fundos de
de papéis são aqueles middle risk, né? Ou seja, o risco médio, que não são esses super high grade, né? Mas também não são aqueles high yield que são super arriscados. Quais que estão nessa categoria aí, middle risk? A gente tem, por exemplo, o IRDM11, a gente tem o CPTS, a gente tem um que não é muito falado também, que é o VCJR, que também tem muito contrato de inflação dentro dele, que vai estar sendo negociado entre 0,93 e 0,96 o PVP. As opções baratas que tem hoje são esses middle risk. O RSR também está mais ou menos nisso. Então, assim, você está comprando um risco médio. Né? Então, entenda que pode ser que dê algum problema. O IRDM, por exemplo, deu muito problema, diminuiu o dividendo, caiu a cotação. Particularmente, eu não tenho investido muito nesses middle risks. Que eu diria para o público, escolhe um deles. Escolhe um desses e tente se aprofundar. Eu acho que dentre todos esses que eu falei, todos deram algum problema em alguma coisa. O problema do IRDM foi aquele efeito cascada dos high yield que ele tinha. Né? DEVA11. O HCTR. Aliás, esses fundos, você acha que é uma boa agora? Você tá estudando o que está acontecendo? Porque depois daqueles calotes ali, muita gente deixou de lado esses fundos, né? Eu acho que essa queda que teve o HCTR, o DEVA11, etc., acabou sendo uma lição para o investidor, né? Para ele se aprofundar mais naquilo que ele está investindo. Já falei isso muitas vezes. Um fundo high yield, ou seja, que ele é mais arriscado, ele é ruim? Ele não é ruim, ele é uma ferramenta, um instrumento que tem no mercado. Só que você tem que saber o risco que você está correndo. Né? Exatamente. Eu, particularmente, não gosto de correr riscos em fundos imobiliários. Na minha montagem da minha carteira de investimentos, fundo imobiliário é uma fatia muito segura. Então, assim, eu quero aqueles que eu vou dormir tranquilo. Então, o high yield entra na minha carteira? Não vai entrar. Tá? Então, mas o HCTR caiu, tá super barato, ele vai subir. Cara, eu acho que ele tem uma escada muito grande para subir, difícil, eu não arriscaria.